Muito bem-vindos a mais um Travel Tech Talk, a nossa conversa com especialistas em tecnologia para viagens ou entusiastas. Hoje, numa edição especial, a gente está aqui no prédio da Panrotas, no escritório da Panrotas. Muito obrigado, Zé, Arthur e todo o time, com convidados muito especiais. Jackson e Vera da UBA. Sejam bem-vindos. Obrigado, amigo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar contigo aqui. É um prazer estar no Panrotas. Espero que a gente possa ter um papo bacana, falar bastante sobre tecnologia, trocar muitas ideias e levar informação para as pessoas. Prazer é todo nosso. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês mais uma vez. Bom, a gente hoje vai ter um tema amplo e, ao mesmo tempo, eu imagino que seja muito interessante e até divertido em alguns momentos. A gente tem muita experiência aqui, eu vou pedir para... Experiência que deve estar muito velho, mas tudo bem. Curioso, porque eu que sou careca, né? Então, vamos dividir um pouco aí. Mas os meus cabelos foram brancos. Tem muita experiência aqui e uma experiência realmente de tecnologia, uma vivência em tecnologia para viagens. Então, a gente vai tentar explorar o máximo possível e, mais uma vez, obrigado por isso. Né? Então, Jackson e Vera, me conta um pouquinho da experiência de vocês de uma maneira resumida, por favor. Bom, deixa a Vera contar primeiro, depois eu conto. Senão a história é muito longa aqui. Bom, eu hoje sou head de parcerias na UBA. Tenho uma carreira aí de 17 anos no turismo, trabalhei no Grupo CVC, trabalhei na Cor, sou oportunidade de trabalhar na Cor. E hoje, integrada aqui com o Grupo UBA, muito feliz e tocando vários projetos internos. Bom, a Vera é muito gentil. Sou. O Jackson é, antes de tudo, um programador. Eu gosto de dizer isso porque as pessoas dizem, agora é dev, mas eu, como sou mais antigo que os devs, então eu sou um programador. E tive a sorte e a oportunidade de me envolver com a indústria de viagens num determinado momento que antecede os portais, que era onde a gente tinha a integração com o GDS, eu estava contando para o ler aqui agora, onde era preciso usar esse VB Visual Basic, com o Plus Script do Amadeus, no meu primeiro contato com a indústria de viagens. E era um momento onde um primeiro padrão de conectividade começava a acontecer, que era o XML. Era quando a indústria começava a falar, precisamos ter uma linguagem de marcação por conta das páginas web. E aí surgiu o XML. Então, o meu primeiro contato nasce aí, e a UBA nasce em função disso. Então, quando nós fundamos a UBA, era a partir de uma janela de oportunidade onde o mercado começava a dizer, não, nós vamos ter conteúdos para além do GDS, que foi o caso da história da Gol, que nasce fora do GDS, e a necessidade que havia por parte das agências de viagens de ter esse conteúdo que não estava mais no GDS, que era o conteúdo da Gol, e posteriormente da TAM, que começou a emitir bilhetes fora do GDS para depois, na sequência, fazer reserva e sempre fazer todo o ciclo fora do GDS. E essa criou a janela que levou à fundação da UBA. Eu disse que tem muita experiência. O UBA, para mim, eu conheço. Para alguns, é sinônimo já de alguma coisa. Mas eu queria ouvir de vocês. O que é o UBA? O que vocês têm, não só no portfólio, mas o que vocês oferecem para o mercado, não só em termos de produto, funcionalidade, mas geração de valor. O que é a UBA, Jackson, afinal? Primeiro, eu queria dizer o que a UBA não é. Que é uma grande confusão sobre isso. A UBA não é um GDS, não pretende ser um GDS. Até porque nós entendemos a relevância dos GDS no mercado, na indústria global, e entendo que eles vão continuar sendo relevantes e importantes na indústria global e na indústria de viagens. Eles têm um papel fundamental que é de encadear toda a distribuição de conteúdo aéreo no mundo todo. Sim. O modelo tecnológico é uma outra discussão, mas o GDS sempre desempenhou esse papel importante e continuará sendo importante. Até você precisa pensar que alguém vai embarcar no Japão e vai chegar no Brasil. Você precisa pensar que alguém vai embarcar no Brasil e vai chegar na Turquia. Não. Esse papel, esse player, que é o GDS, ele continuará sendo relevante. Então, a UBA não é um GDS. Algumas pessoas até chegaram em alguns momentos e falaram, vocês são um novo GDS. Não somos e não seremos. A UBA não é uma tech travel. Isso também é importante. A gente reconhece o enorme valor que as tech travels têm, na medida, ou travel techs, como que eles chamar, porque elas entregam um outro tipo de modelo de atendimento e de relação com o mercado, seja de
business ou de lazer, ou seja, empresas ou consumidores, de outra forma de fazer o negócio de viagem. A Oba é uma empresa de software, uma empresa de tecnologia. Nós somos pessoas de software, de tecnologia. Nós, enquanto empresa de software e de tecnologia, estamos experimentando uma transição. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas ela continua imersa dentro daquilo que a gente sabe fazer e continua sendo o nosso core, que é tecnologia. É isso que nós somos. Somos uma empresa de tecnologia. Bom, Em certa forma, democratizar e facilitar a vida do agente de viagem no dia a dia, certo? Garantindo que o cara ali na ponta consiga ter acesso de uma forma simples, de uma forma prática, falando aqui, né, no nosso conceito de atendimento do dia a dia, para fazer a venda de viagens. Esse é outro ponto importante. Enquanto empresa de tecnologia, aí vem o outro know-how acumulado, que é o know-how das agências de viagens. Ou seja, nós estamos a Oba tem 20 anos, o Jackson tem um envolvimento com a indústria que é um pouco maior do que isso, é quase 25 anos, mais ou menos. Então, ou seja, há 25 anos que nós temos uma relação tecnológica com a vertical de viagens. Né? Então, nós aprendemos muito, aprendemos, seja estudando, ou seja, praticando, e aprendemos no mercado de agências de viagens. Eu costumo dizer, a Oba entende muito de agência de viagens. Sim. Hoje. Tem um know-how acumulado das necessidades, dos problemas e da dinâmica do negócio de agência de viagens. Seja lazer, corporativo, operadora, consolidador. E é isso que nós tentamos, através da tecnologia, criar condições para que os negócios se desenvolvam e fiquem cada vez mais eficientes, mais eficazes. De forma simples, de forma acessível. o que é difícil, né? Porque é um mercado complexo. São rotinas, processos, fluxos complexos e acho que uma das grandes missões do mercado, não só, mas como empresas, como o Oba, é simplificar. O que é complexo. Não deixa de ser complexo, mas o front, a experiência, deveria ser simplificada. Concordo plenamente com você. Acho que esse é o grande desafio da indústria. De verdade, a gente pode dizer o seguinte: viajar ainda é muito difícil. Aliás, essa segunda tentativa hoje está dando certo, mas a primeira que aconteceu com o seu voo, Eu não pude chegar aqui porque fechou o aeroporto. olha só, não, apesar de 20 anos de experiência, 25 anos, também tem voos cancelados do Jackson. Exatamente. Então, ou seja, a decisão de viajar, seja para o viajante de negócios ou para o viajante a passeio, ela é muito complexa, porque ela envolve uma etapa de perguntas. Esses dias eu estava tentando listar quantas perguntas eu preciso fazer para poder viajar. Sim, sim. São muitas perguntas. Que dia eu vou, que horas eu vou, quando eu me hospedo, se aluga um carro, contrata um transfer, e você vai mergulhando. Se você é perto do meu destino, não é perto. A quantidade de perguntas a serem respondidas, um agente de AI, por exemplo, já é complexo o suficiente, porque não tem nem ainda um discernimento para casar tudo isso numa sequência lógica. Sim. Ele acaba precisando de integração lógica. Então, a complexidade está em vários pontos. Não é só tecnologia, é de processos, é de padronização, de acessibilidade ao conteúdo. Só para terminar isso, até porque senão eu vou perder o dia todo falando sobre essa história. Por que o Brasil vende pouco lá fora? Porque é extremamente difícil comprar Brasil. Como é que eu compro o Brasil lá na Europa? Como é que eu acho receptivo de Jericoacoara lá na Europa? Como é que eu descubro quais passeios eu vou fazer em Bonito? É muito difícil. Então, é um desafio para o viajante. Imagine para quem for ver nessa viagem. Ouvidos atentos já tem aí uma tarefa de backlog, né? Quem tem startup ou facilidade em tirar produto do papel, receptivo é um excelente... E é um desafio. E é um desafio. Muito offline, né? Agora eu vou pegar uma carona nessa nuvem aí de desafios. Muita experiência, muita vivência. A gente é um mercado, sim, complexo, num ambiente complexo de negócio, que é o Brasil, muitas vezes burocrático. Como que vocês enxergam o nosso mercado, especificamente de viagens, em relação à maturidade tecnológica? Eu falo bastante sobre isso. Ou seja, na opinião de vocês, a gente vem evoluindo ou a gente está parado no tempo, ou evoluiu muito e, uau, estamos num nível global aí de inovação e tecnologia? Em resumo, teve evolução? Não é
não é possível ser injusto. A indústria evolui muito em relação aos últimos 25 anos. Ou seja, nós faltamos de um processo há 25 anos atrás que ainda tinha um bilhete impresso na impressora matricial e que a impressora tinha que estar na sede do escritório para fazer isso. E você não podia... Era físico. Era físico. E, ou seja, físico tão físico que a IATA dizia, essa agência só pode usar essa impressora em São Paulo. Estoque de bilhetes e tudo mais. Então, que houveram evoluções, elas aconteceram. Elas são o suficiente para o consumidor moderno? Não são. Esse é o ponto. Nós ainda estamos muito distantes do consumidor atual. Esse é o grande desafio da indústria hoje. Como é que ela se aproxima do consumidor de hoje? Do consumidor que vê TikTok, que vê Instagram, que usa YouTube, que tem outras formas de interação, e aí a gente para em fronteiras. Ou seja, nós melhoramos em muitos aspectos, é inegável. Hoje a gente tem uma iniciativa que ela é relevante para essa melhora, na medida em que ela cria uma condição para uma melhora ainda maior, que é o NDC da IATA. Eu entendo o padrão, não estou aqui discutindo a implementação do NDC com sucesso ou não. Modelo de distribuição. Mas o padrão NDC ele é importante quando a gente pensa, mas ele é muito pequeno quando a gente pensa o seguinte, quando é que a indústria de viagens vai se aproximar do consumidor de verdade? Isso eu não vejo ainda acontecendo no modelo atual. É um salto relevante que precisa ser dado. Ou seja, como evolução, está ok. Mas é o suficiente? Não, está muito longe de ser suficiente. O mercado busca aí tentar fazer realmente essas mudanças. Como bem disse o Jackson, a questão do modelo, as companhias aéreas têm tentado ouvir, estar próximo dos agentes para tentar melhorar e aí atender realmente as necessidades, mas de fato é algo que é um processo contínuo, mas um pouco lento. Eu vou até contar uma história. Esses dias eu estava num vídeo do YouTube onde uma mulher ensinava, o assunto era relevante, como é que você compra mais barato de uma companhia aérea. E ela dando altas dicas. Você acorda às 3 da manhã, pega a promoção de dragão, corujão. Eu disse, cara, não é possível que a gente está desse jeito. Né? E não é uma garantia. Não, é uma garantia. Ou seja, eu vou ter que acordar todo dia às 3 da manhã para buscar uma oferta? não é razoável. Para mim, a grande evolução que a gente teve na indústria de viagens foi uma empresa norte-americana, Southwest, que disse o preço do assento é esse preço. Não importa se é de manhã, de tarde, de noite, de segunda a domingo. O preço do assento é esse. Mas eu quero mais essas e essas coisas. Você paga por isso. Isso sim é uma evolução de oferta. Né? Então, ou seja, é uma mudança de conceito. Agora, quando o passageiro precisa acordar às 5 da manhã para buscar uma tarifa mais barata, porque o yield da companhia botou uma oferta lá, tem alguma coisa que não está boa. Ainda não está. Ainda nesse sentido, eu tive na Focus no ano passado e muito se falou sobre sistemas legados. Então, diversos executivos em diferentes palcos e discussões, sempre trazendo o ponto de sistema legado. Não como um defeito ou algo ruim, mas era uma discussão necessária e relevante. Nosso mercado tem muitos sistemas legados, de anos, de décadas, alguns de quase mais de 50 anos aí, se aproximando pelo menos, ao mesmo tempo que a gente tem novos entrantes, obviamente, arquiteturas super modernas, bebendo das fontes mais recentes aí de tecnologia, mas existe um encontro, as integrações, os fluxos, os processos, o PNR que nasce num sistema e tem que ir para o outro, enfim. Mas falando um pouco de legado e futuro, nesse paralelo meio difícil de casar numa frase só, né? Vocês acham que assim como a gente ouviu na Focus, um discurso e uma discussão de mercado, como que vocês enxergam essa evolução que a gente falou agora há pouco, numa discussão de sistemas complexos, legados, isso cabe numa equação fácil de resolver? Como que é a visão de vocês em relação a isso? Eu não diria que a equação é fácil de resolver, mas ela tem princípios que demonstram que tem solução. Né? Os sistemas legados existem, vão continuar existindo. Eu vou traçar um paralelo de novo, tenho usado bastante esse modelo para entender isso, até porque se aplica ao caso, que é o quê? A indústria financeira brasileira. Né?
tão complexa quanto a indústria de viagens. Você pega um banco e encontra tudo. Assistência de viagem, seguro, encontra todos os tipos de serviços possíveis e inimagináveis dentro de um banco. Né? A maioria dos grandes bancos nacionais estão ancorados em sistemas legados que foram desenvolvidos na década de 70. O Bradesco é um exemplo. Lá em Osasco, desenvolvido em COBOL, adaptação delas todas. Então, ou seja, você tem bancos relevantes que têm sistemas legados e que nem por isso deixaram de se modernizar. Né? E aí você tem um banco que é um banco extremamente moderno, extremamente ágil, com uma arquitetura muito relevante e muito diferente. Mas eles têm algo em comum. É algo em comum, todos os bancos. Eles têm, primeiro, uma necessária padronização de processos. E aí eu vou fazer uma referência aqui ao Edmar Ruim. Um dia eu ouvi o Edmar reclamando muito da indústria hoteleira. Né, que é difícil vender hotel, porque faturar, porque... Esse é uma dor das agências corporativas. Se houvesse uma padronização mínima na indústria hoteleira sobre como é que é o processo de faturamento, de cobrança, de repasse, ninguém estaria sofrendo. Não importa o sistema, não é a tecnologia, mas é como os processos andam dentro da indústria. Inclusive, esses dias eu vi uma entrevista sobre o CEO falando da complexidade do mercado norte-americano. Não tem padronização, é extremamente difícil operar. Então, ou seja, padroniza a nível de processos e de troca de informação, ou seja, o exchange de dados fica padronizado, e você viabiliza que tecnologias diferentes e de diferentes momentos converjam. Ou seja, nós temos hoje a indústria de viagens, especificamente no aéreo, você tem soluções baseadas na década de 70, que é o caso de Amadeus, Sage, que não há nenhum defeito isso, não. É fato que eles foram desenvolvidos naquela época. Eles têm melhorado, mas foram desenvolvidos naquela época. E tem outras tecnologias desenvolvidas na década de 80, de 90, e daqui a pouco talvez surja alguma desenvolvida nesse momento. Não é isso que é o impeditivo. Se todo mundo observar e adotar um padrão de comunicação e de processos, você vai conviver tranquilamente de Python a COBOL. Sim. Porque o que interessa para quem está utilizando a tecnologia é o acesso ao dado e a realização da transação. Como ela ocorre, é indiferente. Sempre vai ter esse mix, né? Sempre. Eu acho que esse é o grande passo a ser dado. Nós devemos buscar conversar mais, até porque o Brasil tem sido muito bem nisso. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de olhar para os nossos defeitos e das nossas qualidades. Nós produzimos muitas coisas interessantes. Nós temos capacidade disso. Por exemplo, se a indústria de hotelaria no Brasil sentar e nós vamos estabelecer um padrão para os nossos hotéis, de como deve ser o processo de faturamento, de como deve ser o processo de extras e tudo mais. É uma grande dor hoje. É uma dor no mercado. No mercado, exatamente. Resolve um problema. É menos sobre tecnologia, mais sobre a disposição em conversar e abrir exatamente. a cabeça. E não é sobre o sistema que está lá do outro lado, porque todos os sistemas têm defeitos e qualidades e eles atendem diferentes modelos de negócio. É muito mais, vamos padronizar essas coisas. Isso não traz vantagem competitiva para ninguém, ou tira vantagem competitiva de ninguém. Isso equaliza a eficiência. Porque aconteceu com um padrão ali desse produto do IATA. Sim. A partir disso, é que se melhorou, inclusive, pelo lado das companhias aéreas. Esse mesmo modelo aconteceu com a hotelaria. O que acontece com o NDC? Até o colocou uma questão muito séria. Na verdade, a gente vem falando de NDC desde 2012. Né? Talvez até um pouco antes disso. Toda tecnologia leva muito tempo para ser adotada, mas aqui não é uma tecnologia, é um padrão. Então, o NDC não é tecnologia. A gente não pode confundir essas coisas. E, inclusive, enquanto padrão de referência, o conceito XML, o conceito XML já está em desuso. Hoje se a gente pensa no que é mais atual em troca de dados, a gente está falando de JSON e outras técnicas, inclusive quando fala de AI, ainda mais moderno. Então, mas ele é um padrão que estabelece como todo mundo conversa um com o outro. Sabe? E é isso que a gente precisa na área de locação de carros, não é só hotelaria, locação de carros também é extremamente complexo. Todos os serviços, né, de modo geral, hoje é muito offline, não tem padrão. Sim. Virando a página agora, acho que vocês têm boas notícias, né? Já faz alguns meses vocês lançaram um portal de desenvolvedor UBA, certo? Eu queria ouvir de vocês o que a gente pode encontrar lá, já que a gente está falando de JSON, de discussões, padrões.
Eu posso entrar lá, criar o login, brincar no sandbox, posso consumir a API sem custo nenhum. Como que funciona? Bom, existem dois fatos. Primeiro, por que o portal do desenvolvedor foi criado? Porque nós entendemos que há muito espaço para o desenvolvimento de novos modelos. E como é que se desenvolve um novo modelo? Você pode identificar uma característica de um determinado mercado, de um nicho, muita gente usa a expressão oceano azul, né? Você pode identificar um modelo de negócios. Esses dias eu vi, por exemplo, um modelo de negócios que era especializado em pegar as ordens de serviço de um determinado cliente, procurar a melhor tarifa, porque as pessoas que trabalhavam neste cliente, elas tinham que embarcar naquele dia, independente do preço. Elas tinham que embarcar naquele dia. Você saía do turno e tinha que tomar um voo, voltar para suas casas e tinha que voltar para a sua posição no mesmo dia, independente do preço. É claro que se tem um aeroporto fechado é uma situação adversa. Sim. Mas no normal embarca e não é pelo preço, é pelo compromisso da data, da necessidade. Então, era um modelo de negócio diferente. E usaram uma das nossas APIs para fazer isso. Ou seja, não interessavam regras de preço, de horário, tinha que embarcar a pessoa e colocar o seu destino final naquele dia e tinha que recolher a pessoa e trazer o seu destino de origem no dia combinado, porque tinha uma posição para ocupar no seu trabalho. Não vou dizer aqui quais são as empresas, mas era um modelo de negócio. E alguém percebeu isso, um modelo de negócio, e desenvolveu uma solução a partir da nossa API. É um modelo escalável? Isso é uma outra discussão. Mas é um modelo. Para aquela empresa, para aquelas empresas que aquele modelo está atendendo, funciona. Então, quando você cria um portal de desenvolvedor, você percebe o seguinte: não necessariamente é um desenvolvedor que vai buscar isso. É alguém que viu uma oportunidade de mercado e diz, cara, vamos resolver essa dúvida. Sim. É uma necessidade, né? Aí ele vai buscar, se ele é um desenvolvedor que viu, ótimo, mas ele pode buscar um desenvolvedor e dizer, vamos construir aqui um modelo, vamos construir um modelo e integrar. Então o sandbox estava aberto, ele é feito com credenciais de teste, vai fazer a operação, vai utilizar. Agora eu vou colocar isso em produção. Então, aprendi a fazer, testei, vi, preciso colocar em produção. A partir do momento que você vai colocar em produção, aí vai ter custo. É um contrato de transacional, é um modelo a ser desenvolvido em função do modelo de negócio. Mas por quê? Porque ele passa a ter um custo de operação. Sim. Enquanto não tem custo de operação, tem custo, não tem sentido. Tem que ser autenticado, porque tem a responsabilidade que trafega com dados e conhecimentos sensíveis, ou seja, também não dá para ser aberto. Só porque está lá eu vou fazer. Não é assim. Tem uma preocupação de saber quem é, onde é que está, qual é o projeto, até porque tem um fato na nossa indústria. Ela tem fluxos obrigatórios. Claro. Ou seja, eu não posso criar uma reserva de aéreo começando de trás para frente. Eu tenho um processozinho que ainda é um processo que as companhias aéreas demandam. Então tem uma certa, vamos dizer, uma equação a ser observada, um algoritmo a ser respeitado, mas ele é acessível para todo mundo que tem uma necessidade, uma ideia, busque um objetivo ou perceba uma oportunidade de mercado que queira fazer. Hoje as APIs contemplam todos os nossos conteúdos, ou seja, tem aéreo, tem hotelaria, tem carro, tem assistência de viagem, e a ideia, ônibus. Então, ou seja, quero fazer um produto novo, tive uma grande visão, pode usar o portal desenvolvedor, porque, voltando àquilo que eu disse, a gente não quer competir com o mercado de trabalhadores. A gente quer que elas cresçam, que elas inundem o mercado e tragam os modelos que são necessários para todo mundo. Quem tiver ideia ou quiser explorar, a gente vai colocar o endereço, está aqui embaixo na descrição, para vocês acessarem. Eu esqueci de falar de um cara importante nessa história. A gente tem lá dentro também, dentro das APIs disponíveis, as APIs da carteira digital. Porque esse é um modelo que eu entendo importante. Hoje você precisa, cada vez mais, pensar em modelos de negócio que se ancorem em modelos digitais de carteira de pagamento e de recebimento. Sim. Sabe? Isso tem um valor agregado enorme para o seu negócio. A gente tem uma tendência as pessoas usam muito o termo de fintechnização e eu acho que é uma verdade. Há uma necessidade cada vez maior de fintechnização dos negócios. Isso faz parte da jornada de compra de uma viagem, então, né? Exatamente. Tem se pagar para emitir ou se pagar para comprar, reservar, pegar a chave do carro. Inclusive poderia ser um facilitador na relação. Isso é uma coisa que eu fico vendo. Tem um assunto na agência de viagens na indústria que é o reembolso. Né?
De quem é o reembolso? É do cliente, é do passageiro, é do agente? Não sei de quem é o reembolso. Mas o correto é assim, se é um reembolso, o que ele tem que voltar em dinheiro? Por que não volta para uma carteira digital como um crédito a ser reaproveitado? Seria bom para todo mundo. Sim. Sabe? Sim. O cliente vai ficar satisfeito lá na ponta, porque ele está vendo o crédito dele disponível, e quando ele precisar, ele utiliza com a segunda emissão, no tempo que ele achar necessário. Falando nisso, ontem mesmo comprei um produto no Mercado Livre, não chegou, eu tentei contato, tive que cancelar a compra porque não me devolveram nada, nenhuma resposta. E teve uma opção, devolver no seu cartão ou na carteira digital no Mercado Pago. Como eu sou comprador recorrente ali, eu falei, bom, deixa na wallet, eu vou usar, em algum momento eu vou usar. E outra A Amazon também faz. E uma companhia aérea, que é azul e vermelha, mas não vou falar o nome, que eu consigo também devolver no wallet. Claro, eu não consigo devolver no meu cartão, acho que é até uma estratégia, mas já é um grande ganho poder devolver rapidamente. Acho que esse é o ponto. Esse é o ponto, exatamente. Você acaba com a dor de aquela discussão, tem ou não tem? Não interessa se vai ter multa ou não vai ter multa, isso é uma discussão. Manda e-mail, abre chamado, anexa ao PDF, espera 30 dias, um parto. O seu dinheiro está ali disponível na sua carteira digital, utilize para outra finalidade. Isso. Bom, a gente vai se encaminhar para o final agora, mas uma pergunta que é sempre relevante. Roadmap. Como que funciona o roadmap de Uoba? O que você pode abrir? Tem spoiler? Tem coisa sexy? É um roadmap de 10 anos? Como que é? Bom, essa é a melhor pergunta para falar sobre o futuro e dizer do presente. Primeiro, a Uoba não tem um roadmap nos termos convencionais que as empresas costumam ver. Vamos traçar um roadmap de 12 meses. Seria extremamente incoerente se nós fizéssemos isso. Por quê? Porque a necessidade da gente viajar é amanhã. Ou seja... E muda muito a todo momento. Amanhã a companhia aérea diz, vamos ter uma funcionalidade nova, vamos... assentos sem bagagem. Está acontecendo agora. Tem que implementar. Não vamos ficar discutindo um ano se tem que fazer. Nós vamos fazer. A necessidade da gente ver. Sabe? Então, ou seja, vai entrar no backlog de imediato. Mas nós temos saltos tecnológicos. Ou seja, então, nós trabalhamos com um regime de desenvolvimento ágil, com scrums e com backlog. A cada 2, 3 semanas nós geramos um sprint. Esse sprint entrega os desenvolvimentos conforme as demandas e as necessidades do mercado, ou eventualmente com correções que a plataforma exige. Esse sprint é muito definido pela sustentação das necessidades. Mas nós não podemos parar no tempo. Esse é o grande desafio. Como empresa de tecnologia e de software, nós não admitimos, pelo nosso inconformismo, que a gente pare. Então, nós temos coisas novas para entregar de tempos em tempos. E hoje a gente tem um grande olhar para algumas coisas. Eu quero pegar aqui alguns apanhados, se me permite. Primeiro, por que a gente gosta tanto da ideia do NDC? Porque ele gera um padrão, que gera uma conformidade e que nos leva a um data lake. E isso realiza um sonho de consumo da Uoba, que é criar a condição necessária para poder integrar nas nossas ferramentas 2 mundos, que é Data Science, ou seja, AI, ou Machine Learning, ou Inteligência Artificial, como algumas pessoas costumam chamar aí, né? Ao mesmo tempo com o software transacional, porque, na verdade, a nossa ferramenta é um software transacional que tem processos de reserva, edição, cancelamento, mas fazer com que essas duas coisas se encontrem. Então, esse é o nosso objetivo central. Isso acontece ao longo deste ano. Isso é o SEX. Ou seja, nós temos um plano, e este plano é entregar ao longo desse ano um novo front, onde esses dois modelos tecnológicos convergem para um modelo único que aproxima o agente de viagens do consumidor do tempo presente, que é o quê? Nós queremos romper a barreira do login. Esse é o nosso principal desafio nesse momento. Porque a barreira do login, ela é complexa. Ou seja, antes do login você tem Instagram, tem Facebook, tem tudo isso. Pós-login você tem um software que trabalha com os ambientes e conteúdos do processo, do sistema, do dia a dia. Nós queremos encontrar o caminho para que você possa, como agente de viagens, entender as demandas, necessidades, frequências e recomendações dos seus clientes e do comportamento dos seus clientes do lado de fora. Esse é o grande step.
Ou seja, a capacidade preditiva que nos traz o machine learning para dentro da tecnologia no software de processos. E dizer o seguinte, qual é a melhor recomendação para aquele meu cliente, aliás, aquele meu cliente não, aquele meu passageiro que costuma viajar toda semana para São Paulo, Sim. a trabalho. E qual é a recomendação para ele quando ele está viajando a lazer? Quando ele faz 2 viagens a lazer nas férias dele. Nós queremos chegar a tal nível de predição que permitamos a você agir em direção do seu passageiro, do seu usuário, antes que ele mesmo saiba que tem essa vontade. Além da facilidade, além da gestão, depois que a gente consegue fazer disso, transformar esses dados em informação preditiva de fato, é mudar a experiência desse passageiro, desse cliente, desse viajante. E essa tem sido a nossa principal preocupação, é mudar essa experiência. Nós temos uma preocupação outra nessa trajetória toda, nós vamos ter a oportunidade de falar disso nos próximos dias, que é em relação à segurança, que é um grande tema também para o ano. Super relevante. Porque não adianta também nós simplesmente olharmos o lado poético disso, Claro. que é tudo que a gente pode entregar com a AI. É melhorar a nossa capacidade preditiva em relação a fraudes, para evitar que as agências vejam se esvair, às vezes 1 mês, 2 meses, 1 ano de trabalho por conta de chargeback, de fraude, de tudo mais. Então, cada vez um esforço maior. E aí tem um outro padrão que é extremamente importante, que o mercado precisa abraçar, que é o PCI. Sim. Só o PCI Compliance. Exatamente. Porque parece trabalhoso, vou observar as regras do PCI, mas essas regras elas são fundamentais para que a gente possa ter maior controle sobre as nossas atividades à medida em que nós operamos com dados de terceiros. Com certeza. E a gente não pode esquecer que a gente tem hoje uma legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, que pode doer caro nos nossos bolsos se a gente não levar a sério. Para fechar, a gente está falando muito dos anos aí acumulados de experiência, a gente falou de MDC, mais de 10 anos aí, pelo menos. A gente teve um 23 com 24, com muito aprendizado de inteligência artificial, o hype, né? Então, as Big Techs antes que estavam detendo esse poder, agora já está um pouco mais democratizado. Provavelmente a gente vai ter muita implementação de casos de uso, mas queria abrir para vocês falarem sobre 25, desafios e oportunidades num leque geral. Tem algo que preocupa vocês, algo que estimula vocês no campo dos negócios? Você falou das Big Techs, eu acho que 2025 começa com DeepSeek, né? Eu acho que essa é a grande... Uma afronta. Uma afronta, ou seja, por um lado eu vejo o seguinte, a tecnologia não é mais uma exclusividade das Américas, vamos chamar assim. Não são as Big Techs americanas que são as donas da tecnologia. Eu acho que esse é o grande sinal de 2 empresas, do TikTok e agora do DeepSeek. Ou seja, não é só na América que se produz boa tecnologia. Na Índia se produz, no Brasil se produz. Em qualquer lugar do mundo, hoje é possível pensar no desenvolvimento de boa tecnologia. Então, ou seja, nós vemos 2025 como um ano extremamente interessante, tem desafios. Não dá para negar que um país que esteja com dólar nos valores que está atualmente. Isso tem implicação de custo em todos os segmentos, inclusive no nosso. Ou seja, nossos custos de cloud, de ferramentas, tudo mais, é acrescido porque o dólar está em torno de R$6. Com uma taxa Selic onde está, significa menos capacidade de captação de recursos, menos capacidade de investimento. Mas esse é desafio econômico. Quem está no Brasil, como eu estou há quase 60 anos, né, sabe que essas crises elas vêm e vão. Então, ou seja, não é por isso que nós vamos parar de continuar investindo, nós vamos parar de continuar desenvolvendo, nós vamos fazer exatamente o que fizemos durante a pandemia. Enquanto a preocupação era o que vai ser no dia seguinte, a única certeza que nós tínhamos era uma hora a pandemia vai terminar. Então vamos continuar trabalhando, vamos continuar desenvolvendo soluções para que quando a pandemia terminar a gente esteja pronto. Nós temos um projeto que este ano inclui data science, inclui mudanças na arquitetura do nosso front. A gente vai entregar. A expectativa é que o turismo doméstico e as viagens, o embarque doméstico no Brasil siga aquecendo, porque o brasileiro viaja a trabalho e viaja ao lazer e vai continuar viajando independente da perspectiva cambial da Selic. É óbvio que isso é prejudicado um pouco, principalmente nas viagens com parcelamento.
Acho sim que é uma mudança no cenário em função dos meios de pagamento. Acho que especialmente o Pix Total. parcelado vai influenciar um pouco o comportamento da indústria, mas não significa algo que vai desmoronar casas, vai acabar a bandeira de cartão de crédito, Sim. mas ele é uma oportunidade nova de crédito, especialmente para alguns segmentos da população que tem conta em banco. Eu acho que pode, inclusive, facilitar o acesso para o pequeno comprador comprar uma viagem e poder viajar mais. Então, tem coisas boas e coisas ruins. O que eu tenho uma certeza é o seguinte: 2025, assim como 2024, vai terminar. Já começa, então nós vamos continuar avançando, porque essa é a nossa missão. A sua missão, a minha missão, a missão da Velha, a gente tem que seguir em frente, fazendo o melhor, cada vez melhor, todo dia melhor. É isso. Sim. E aí, só comentando um pouco da nossa dinâmica de dia a dia do Uba para 2020, a gente tem trabalhado bastante com os webinars, ali mensais, trazendo informação para a gente, tirando dúvida ao vivo. Eu acho que é interessante, e trazer um pouco mais de material também, para que as pessoas tenham acesso à informação. Assim, sobre o que é o IDC, a gente estava falando aqui um pouco sobre isso, mas essa informação acaba não indo a todos, sabe? Então, a gente tem que trabalhar democratizar a informação e trazendo um pouco do nosso know-how para a indústria, para complementar a indústria, para auxiliar isso no dia a dia. Então, esse é um pouco do que a gente tem que trabalhar, uma grande curadoria, um trabalho muito grande de marketing também, para justamente com todas as áreas, treinamento, vendas, né? A gente está falando ali de clientes, para garantir que isso vá, de certa forma, para a indústria e todos tenham acesso à informação. Sem dúvida, é um trabalho essencial para a indústria, para o nosso mercado, né? Então, de novo, parabéns, é uma qualidade excepcional que vocês fazem, estão entregando. E Travel Tech Hub, assim como o Panrotas, lembrando, a gente está aqui na Panrotas, a gente gosta muito desse tipo de conteúdo e acho que é uma missão conjunta, né? Nesse caso, quanto mais melhor, mas claro, com a curadoria, e a gente tem, assim como vocês, responsabilidade. Então, parabéns mais uma vez. E voltando aqui, eu até acho importante isso, o seu canal, o Travel Tech Hub, ele é extremamente relevante, porque é preciso que essas empresas deem visibilidade, essas pessoas se encontrem. O trabalho que o Panrotas faz na indústria é fundamental. Sim. Na verdade, eu diria hoje que o Panrotas é o dínamo de médio, o termômetro, o médio como a indústria está, tanto do ponto de vista da perspectiva das empresas, quanto da perspectiva das pessoas. Eu sou um leitor do Panrotas, pelo menos uma vez ao dia eu tenho que olhar o Panrotas para entender isso. E quando nós construímos o webinar, muito focado no seguinte: nós precisamos discutir todas as coisas. Sim. Nós não podemos olhar só para uma coisa. Hoje tem muitos temas. Tem segurança, tem AI, tem NDC, tem meios de pagamento, tem gestão, que é um tema por si só riquíssimo, que a gente explora pouco na indústria. Porque o que acontece? Quanto o nosso agente de viagem sabe fazer um fluxo de caixa, quanto ele sabe fazer um orçamento, ele está pronto para gerenciar o negócio dele, ele sabe dizer se ele é eficiente ou eficaz. Então, todas essas discussões são pertinentes. Sim. E a gente quer, através do webinars, não é a ideia de promoção de produtos, é a ideia de como as coisas são feitas. De fato, é democratizar a informação de uma forma, trazendo um pouco do nosso know-how, né, o que a gente conhece da indústria, o que a gente conhece de plataformas e contatos de parceiros que podem complementar fazer a curadoria do material e compartilhar com as pessoas, assim como você faz aqui no seu canal. Estamos juntos nessa missão. Sim. Estamos. Queria agradecer mais uma vez a presença, a disponibilidade de vocês, parabenizar não só pelo que vocês estão fazendo, mas pelo que já fizeram aí. A gente começamos a ouvir sobre a experiência e dizer que o Travel Tech Hub está sempre disposto e disponível para a gente aumentar esse time aí de makers, ou fazedores que gostam e precisam evoluir o mercado em conjunto. Então, mais uma vez agradeço vocês, o Uba, todo o time também aqui, a redação está fervendo aqui. O próximo a gente faz fundo. É verdade, foi bonito aqui, é verdade, valeria a pena. Tem alguma coisa acontecendo no mercado que eles estão escrevendo ali, mas, de novo, muito obrigado a vocês. Eu que agradeço, estou muito feliz de ter tido essa conversa, espero que tenha sido oportuno, espero que as pessoas gostem, e realmente gostaria que essa relação estivesse aparecendo, não a nacional. Eu vou tirar uma foto, vou postar lá no
Instagram do Bruno. É bom ver gente assim trabalhando. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Vamos ter muito mais Travel Tech Talks. Esse aqui foi especial. Muito obrigado mesmo. Acho que foi muito melhor do que a gente criou aqui ou pensou. E fiquem ligados. Um feliz novo 2025. A gente está em fevereiro já, mas tem muito chão pela frente e vamos tirar ideias novas do papel aí para evoluir o mercado. E tem mesmo. Um abraço. Até mais, Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau.